Então, dando continuidade aqui à nossa aula sobre gases ideais, certo? A gente vai falar aqui sobre trabalho da expansão de um gás. Pode ser expansão, pode ser contração ou compressão, certo? Contração, compressão do gás, não tem nenhum problema. Só que antes aqui eu só queria chamar a atenção pelo seguinte, né? A gente viu que a nossa equação de estado dos gases ali é a PI, VI sobre TI, certo? E tem a PF, VF sobre TF. E o que, que a gente viu ali? A gente viu o seguinte, ó. Se, deixa eu botar em amarelo aqui. Se T for constante, certo? Se T for constante, a lei que a gente vai ser a lei de Boyle, né? E aí a gente vai ter o quê? PI, PI, VI igual a PF, VF. E elas são inversamente proporcionais, certo? Como elas são inversamente proporcionais, o que, é que a gente sabe? Aí você tem ali, ó, a pressão inicial, tá? Para um determinado volume, certo? E aí a gente vai, a nossa pressão final, a nossa pressão final, por exemplo, a gente dobra essa pressão final e a gente sabe o que que acontece. Quando a pressão ela aumenta, o volume acaba por diminuir. Esse volume aqui inicial, é, peraí, só um detalhe que eu acabei invertendo aqui a ordem. Então, você tem aqui, ó, um volume inicial, certo? E aí você tem uma pressão final. E aí a nossa lei, ela vai ter essa característica aqui, essa curva aqui, ó. Então, quando a gente tiver o, a temperatura constante, vai ser essa curvazinha aqui que a gente vai ver, tá? Da mesma maneira, se eu tiver a minha pressão, uma pressão constante, certo? Pressão constante, vai ser a nossa lei isocórica ou isobárica, e a gente vai ter nossas relações entre volume, V, temperatura, volume final, temperatura final. E também pode acontecer de a gente relacionar o seguinte, olha, eu vou ter o meu volume constante, certo? Meu volume constante. De maneira, se meu volume constante, eu vou ter a relação entre pressão, vai ser PI sobre TI igual a PF sobre TF. São essas as três leis aí pertinentes do gás ideal, das equações de estado do gás, e eu coloquei elas aqui pelo seguinte aspecto: essa questão aqui da nossa curva do, do gás, a gente vê o seguinte aí, ó, a gente tem uma espécie de compressão, nesse caso daí, se você for relacionar dessa maneira, vou fazer outra aqui, a gente tem um volume inicial, um volume final, tá? E eu vou ter aqui, nesse caso daqui, diferente. A minha pressão final, eu estou diminuindo a minha pressão inicial está lá em cima, mas note que a curva vai ter a mesma característica. É, só pegar os pontos, de maneira que a gente vai ter essa característica aqui, tá? E com isso daqui, a gente tem o seguinte, né? Eu posso pegar aqui essa essa área daqui abaixo da curva, essa áreazinha aqui abaixo da curva, eu posso medir essa área daqui, certo? E se eu medir essa área daqui, se eu medir essa área daqui, certo? Essa área daqui, ela vai ser numericamente igual ao trabalho,
realizado. Ou realizado sobre o gás, ou pelo gás. Depende aí do sinal, certo? Se o trabalho for negativo, ele é realizado sobre o gás. Se ele for positivo, ele é realizado pelo gás, tá? Mas o que é que a gente pode ver é o seguinte aqui, ó. Quando se trata de área, quando a gente está falando de área, a gente pode fazer o que com isso? A gente pode fazer uma integral, tá? Então, eu poderia chegar aqui e escrever o seguinte, olha, o trabalho saindo de uma condição inicial para uma condição final qualquer, ela vai ser o quê? Ela vai ser a integral, né? Já que a gente está representando a área dessa curva, certo? De quem? Dessa expansão, tá? Ou dessa compressão. Ou seja, você sai de um volume inicial e vai para um volume final relacionado com quem? Com P dV. Então, o que a gente tem basicamente é isso daqui, ó. Eu posso representar dessa maneira daqui. A gente tem esse elementozinho de volume e pode fazer isso. Só que aí, através da nossa equação de Clapeyron, né, aquela equação dos gases ideais ali, também uma outra equação de estado ou da relação, eu sei o seguinte, olha, que o meu P vezes o V é igual a nRT. Então a gente pode escrever o seguinte, eu posso aqui pegar e relacionar, olha, a minha pressão, ela vai ser igual a nRT sobre V, tá? E aqui vale relatar o seguinte, ó. Se a gente está variando pressão e obtendo uma variação de volume, a gente sabe o quê? Que essa lei daqui, ela é uma lei que é dada para uma curva, uma lei isotérmica. Isotérmica, tá? Onde pressão e volume são inversamente proporcionais e a sua temperatura é o quê? É constante. Por que que eu estou falando isso? Porque eu pego aqui, ó, vou substituir na integral ali quem tem pressão, vou fazer o quê? Abre a integral, volume inicial, volume final. No lugar de P, eu coloco nRT sobre V dV. E aí, esse termo todo daqui, ele é constante. O número de moles é constante da amostra, do experimento. O R é uma constante universal e a temperatura é constante, porque a gente está falando de uma lei aí isotérmica, uma expansão ou uma compressão isotérmica. Então, com isso em mente, o que, é que a gente sabe? Se é constante, ela pode sair para fora da integral. Então, ó, o meu trabalho aí, para ir do início ao fim do processo, vai ser igual a nRT da integral de VI a VF de dV 1 sobre V dV. Essa integral daqui, ela tem a seguinte característica. A integral de 1 sobre V dV nada mais é do que o logaritmo neperiano dessa variável. E aí a gente está tratando o seguinte, ó. Vai ser WI até F vai ser igual a N RT. Qual é o valor disso aqui? Igual não. Vezes o logaritmo neperiano, tá? De quem seria aqui a condição V final menos, aqui entre parênteses, o logaritmo neperiano do V inicial. E aí a gente poderia escrever isso daqui como sendo nRT ln de VF sobre VI, fazendo ali aquelas relações de logaritmo. Então, aqui a gente tem um trabalho que pode ser o trabalho de uma expansão ou uma compressão isotérmica, tá? Isso aqui é importante demais. Quando a gente estiver vendo mais um pouco sobre ali a parte cinética dos gases, a gente vai ver que tem outros tipos de expansões que a gente vai falar, e esses outros tipos de expansões ela vai alterar ali o,
o, a denominação, né, e a maneira da gente resolver essa integral, tá? Então, a gente aqui viu essa questão do trabalho, de acordo com a relação da equação de estado, e agora a gente vai fazer isso daqui, umas aplicaçõezinhas. Na verdade, são dois exemplos, certo? Dois exemplos bem simples, apesar de que essa parte do assunto é uma parte bem simples, certo? Mas ela cai na prova, tá? Então, eu fiz questão aqui de selecionar duas questõezinhas para a gente fazer rapidamente, que é o seguinte, ó. Essa primeira questão daqui, tá? Ela fala o seguinte: considere o ar como um gás ideal. E a gente vai aproveitar aqui agora e fazer um teste para saber se esse gás é um ar, esse ar é um gás ideal. Estime o número de moléculas por centímetro cúbico com temperatura a 30 graus Celsius, ou seja, ao nível do mar, com uma pressão de 1 atmosfera, tá? Então, aqui ele não está dando para a gente as as nossas relações. Por exemplo, ele não deu R para a gente, tá? Ele não deu R, mas a gente sabe o quê? Que é comum no ensino superior, principalmente, ou na parte de experimentação, a gente usar o R como sendo 8,31 joules por Kelvin vezes mol. E com isso aqui em mente, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão daqui é fazer essas transformações. Primeira transformação que eu vou fazer ali, ó, para a temperatura. A temperatura na escala de Kelvin, ela vai ser igual à temperatura na escala de Celsius mais 273. É a primeira de tudo, a relação ali entre Celsius e Kelvin. Tá? Qual é a minha temperatura em Celsius? São 30 graus Celsius. Então, a minha temperatura em Kelvin vai ser igual a 30 mais 273, vai ser 303 Kelvin. Tá aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a minha temperatura, ele me dá a minha pressão é de 1 atmosfera aproximadamente, 1 atmosfera. Só que a gente sabe aqui o seguinte: 1 atmosfera a gente tem que colocar na unidade de Pascal, tá? Então, 1 atmosfera ele corresponde a 1 vezes 10 elevado a 5 PA, Pascal, tá? Outra coisa que a gente falta aqui é a gente fazer a nossa denominação, a nossa mudança do volume para metro cúbico. Ele está em centímetro cúbico, a gente vai passar para metro cúbico. Então, é simples, ó. Se você tem 1 centímetro cúbico e você quer passar para metro cúbico, como é que você faz? Simplesmente, ó, centímetro. Centímetro. 1 centímetro já está dizendo. Tem 10 elevado, é 1 sobre 100 de 1 metro, né? 1 centímetro. Ou seja, é 10 elevado a menos 2. Então fica aqui, ó, 10 elevado a menos 2, certo? Metro elevado ao cubo. Ou seja, isso aqui vai ser igual, ó, a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. 1 centímetro cúbico vale 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Com isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação de Clapeyron, a minha equação ali, PV igual a nRT, certo? E a gente vai saber o quê? Vai saber se essa concentração de moléculas do ar em 1 centímetro cúbico, ela realmente pode dizer que esse gás, ele é um gás ideal. Então, vamos lá, ó. N vai ser igual a APV, certo? Sobre quem? Sobre R vezes T. E aqui é simplesmente algebrismo. Então, ó, fica 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 8,31 8,31 vezes 303. Isso aqui vai dar para a gente um valor que vai ser de ali em torno de 3,97 vezes 10 menos 5 mols de ar para esse volume. Ele está dando isso.
E aí eu sei o seguinte, ó, 10 a menos 5 moles de ar. Então, esse número daí, ele é um número razoável para dizer que é o gás ideal. Geralmente, o gás ideal, ele tem essa quantia de moles, em torno de 10 a menos 5, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai calcular a quantidade de moléculas que tem nesse gás. Para mim fazer isso aqui, eu vou simplesmente relacionar. Eu sei que um mol, ele tem o que a gente chama ali, ó, de número de Avogadro. E o número de Avogadro é quem? 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se agora eu tenho 3,97 vezes 10 a menos 5 mols, eu vou ter X moléculas. O meu X vai ser simplesmente o produto entre 3,97 vezes 10 a menos 5 e 6,03 vezes 10 elevado a 23. E o valor que ele vai dar aqui para a gente é de 2,39 vezes 10 elevado a 19 moléculas por centímetro cúbico de ar. Então, simplesmente aqui, ó, essa questão daqui fez a gente aplicar a equação de Clapeyron. Não precisou fazer absolutamente nada, é uma questão bem simplória, bem nível médio, mas a gente encontrou. Esse número parece grande, mas se tratando de um número de átomos e moléculas, já é um número pequeno, tá? E aqui a gente vai passar para a questão, que é uma questão que caiu na AP, certo? Na AP1 de 2024. Com um detalhe, o item letra C é numa parte posterior do assunto, mas a gente vai resolver da mesma maneira, né? E já vai ficar aí e a gente explica, né, o processo, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente nessa questão? Simplesmente, ele pega aqui, ó, e ele fala o seguinte, ó: considere um mol de gás ideal. Quer dizer, essa questão foi do ano passado. Poderia ser a questão que cai para você, pode ser repetida ou variada dentro desse entorno. Aí ele fala aqui, ó: considere um mol de gás ideal monoatômico, tá? Então, já tem essa característica. É um mol, uma quantidade pequena, e ele é monoatômico. Então, pode ser ali um gás nobre, por exemplo. Confinado em um cilindro com um pistão móvel. Então, o que ele está falando assim é o seguinte: ó, basicamente é que você tivesse isso aqui, ó. Pode ser um cilindro, vou botar uma espécie de cilindro curto aqui, tá? E ele tem esse pistão aqui que pode ser variado para cima ou para baixo. E esse cilindro daqui, ele tem um volume de 1 metro cúbico, né? Então, ele aqui, ó, cabe um volume de 1 metro cúbico de um determinado gás, tá? Quer dizer, ele tem esse volume. E aí ele diz o seguinte, mais, tá? O gás inicialmente ocupa esse volume de 1 metro cúbico e tem uma pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá? Isso daqui corresponde a 2 atmosferas. Então, ó, a pressão inicial é de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou 2 atmosferas, vou colocar aqui entre parênteses, só para a gente não esquecer da relação, tá? Aí no primeiro item, né, ele dá o volume inicial, né, 1 metro cúbico, e ele diz que o sistema ele está a uma temperatura, certo, de 300 Kelvin. Temperatura inicial, 300 Kelvin. 300 Kelvin, que corresponde ao quê? A 27 graus Celsius. É só aplicar na relação da formulazinha ali. Então, ele chega e fala que o R é de 8,31 joules por Kelvin vezes mol. E aí ele fala o seguinte: ó, o gás está sendo comprimido isotermicamente até que o volume seja reduzido pela metade. Olha só, primeiro de tudo. Então, ó, é isotérmico. A transformação que a gente está falando é isotérmica. Se a transformação é isotérmica, isso implica o quê? Que a nossa temperatura
no caso a nossa temperatura, ela é constante. Ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final, que é igual a 300 Kelvin, tá? Então, a gente sabe disso. Se a nossa temperatura é constante, eu sei o quê? Qual é a minha equação? A minha equação de estado é PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF. E aí, ó, se é constante a temperatura, eu posso me livrar dela, sobrando quem? PI, VI igual a PF, VF. E ele fala que esse volume, esse volume, ele é comprimido, reduzido pela metade. Ou seja, olha, o volume final é igual a o volume inicial sobre 2, metade. Quem é o volume inicial? É 1 metro cúbico. Então, fica 1/2, 0,5 metro cúbico. E a gente vai utilizar metro cúbico porque ele está dando a constante dos gases 8,31 joules por Kelvin vezes mol. Tá? E aí ele pede o seguinte, no item letra A, qual é a pressão final do gás? Pô, se ele quer a pressão final do gás, qual é a equação que eu vou usar? Aqui, ó. 2,5 pontos, facinho, facinho, molinho, molinho. Sem problema nenhum. Fica como aqui, ó. Quem é a minha pressão inicial? Minha pressão inicial, já vou colocar aqui o valor, ó. 2 vezes 10 elevado a 5. Tá. Qual é o meu volume inicial? É 1. Isso aqui é igual à pressão final que eu quero, vezes o meu volume final, que é 0,5. Tá? 0,5 está multiplicando, vai passar para o lado lá como dividindo. Minha pressão final vai ser 2 vezes 10 elevado a 5 sobre 0,5. 2 dividido por 0,5 vai dar 4. Então, minha pressão final vai ser 4 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou 4 atmosferas. Basicamente, a gente sabe dessa lei, ela é inversamente proporcional. Se eu reduzo o meu volume pela metade, eu tenho que dobrar a minha pressão. Olha aí, ó. Praticamente de graça essa questão. Vamos ver o item letra B. Qual é o trabalho realizado no gás durante o processo? Ele enfatiza e coloca em negrito isso aí, ó. Qual é o trabalho realizado no gás no processo? Por que esse trabalho é realizado no gás? Por causa que o volume reduz. Se o volume reduz, então o trabalho é realizado nele. Se o gás se expande, aumenta de volume, o trabalho é realizado por ele. Qual é a diferença aqui? É que o nosso trabalho vai ter um sinal negativo. Como é que eu faço? Item letra B. Eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar a minha equação, que é nRT logaritmo neperiano de V final sobre V inicial. Aí você pode dizer, Fernando, esqueci como é a equação. O que você não pode esquecer é o seguinte, ó, o trabalho sempre vai ser a integral da variação de volume, certo? Entre P dV. Isso aqui você tem que lembrar. Por quê? Porque essa variação de pressão para um volume ali muito pequeno, essa variação para um volume muito pequeno, da nossa relação de integral que a gente chega naquele resultado dali. Mas vamos lá, eu tenho esse dado aqui agora, tudo que eu preciso fazer é substituir e encontrar esses valores. Então aqui vai ficar o seguinte, meu trabalho vai ficar N é 1 mol, então é um só, R é 8,31, certo? A minha temperatura são 300 Kelvin, tá? E o meu logaritmo neperiano vai ser entre quem? Qual é o meu volume final? O meu volume final é 0,5, o meu volume inicial é 1. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó, W vai ser igual a 8,1 vezes 300, que vai dar, deixa eu ver a calculadora aqui,
2.493. E esse logaritmo daqui, ó, é um número menor do que um. Logaritmo neperiano do número menor que um vai dar um sinalzinho negativo. Ele vai ser, ó, 0,693. Ao multiplicar isso daqui, o que que a gente vai obter? A gente vai obter 1.727,6 joules. E aqui novamente, ó, esse sinal daqui indica que está sendo realizado sobre o gás, tá? Ah, não me deu informação nenhuma, mas ele me dá um trabalho negativo. Eu sei que é realizado sobre o gás. Ele me deu um trabalho positivo. Eu sei que é realizado pelo gás, tá? Você pode ver, essa questão daqui, valendo um terço da nota da prova, é uma questão bem simples. Por fim, o item letra C, e aqui tem um detalhezinho, eu vou fazer ela, mas fica claro de que o assunto relativo a isso daqui ainda eu vou explicar no próximo vídeo que eu vou mandar aí para vocês, tá? Ele diz o seguinte: se o gás for comprimido adiabaticamente em vez de ser isotermicamente, olha o que ele está dizendo, uma compressão rápida para que não haja troca de calor. Ou seja, ele vai ser comprimido adiabaticamente. Ele pergunta se a pressão final vai ser maior ou menor ou a mesma em relação ali àquela temperatura, a compressão isotérmica. E aí a gente vai ver o seguinte, ó, essas equações aqui de estado, elas na verdade elas têm uma relação mais geral que vem a ser essa daqui, ó. Tem letra C, dessa compressão daqui é P1, eu vou chamar de P1 não, PI, VI elevado a um gamazinho aqui, certo? E um PF, VF elevado a um gamazinho também. Esse gama daqui é um fator que ele vai depender da característica do gás. Nesse caso específico daqui, certo? Para essa compressão adiabática, essa compressão adiabática, o que é que ele está falando para a gente? Ele está falando que esse gás ele é monoatômico. Monoatômico. Sem entrar em maiores detalhes para a gente não pular a etapa da próxima aula, próximo vídeo, esse valor de gama vale 5 terços, tá? Como esse valor desse gama vale 5 terços, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter que o meu PI, o meu VI vai ser elevado a 5 terços, certo? O meu PF, o meu VF vai ser elevado a 5 terços. Aí, o que é que eu faço aqui? Simplesmente substituir o valor. A minha pressão inicial é de 2 vezes 10 elevado a 5, vezes o meu volume inicial, que é 1, certo? 1 elevado a 5 terços é 1, certo? Então, estou botando aqui só para botar. A minha pressão final, vezes 0,5 elevado a 5 terços. E aí, quando a gente faz as nossas continhas aqui todas, tá? O que é que a gente obtém? A gente vai obter esse valor daqui, ó. A minha pressão final, ela vai ser 2 vezes 10 elevado a 5 sobre 0,5 elevado a 5 terços. E aí, quando a gente faz essa conta daqui, o que a gente obtém é uma pressão final de 6,34 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ou seja, a minha pressão final nesse caso daqui, ela é maior do que a pressão da expansão isotérmica. Isso se deve ao fato de que esse fator gama daqui, ele é maior do que 1. Não precisa nem fazer a conta. Como esse fator gama é maior do que 1, essa compressão daqui, porque foi uma compressão, né? Se fosse uma expansão, essa compressão daqui fez com que a pressão final fosse maior do que a outra. Então, é basicamente isso. 2,5 pontos dessa questão, bem simplória. Minha querida, eu vou parar a aula por aqui.
certo? Na sexta-feira, na noite, eu mando a parte 2 dessa aula, não daria para a gente fazer hoje, tá? E a gente se vê a semana que vem e qualquer dúvida eu estou disponível aí, tá certo? Tem alguma dúvida por agora? Só uma dúvida muito pontual. Eu acho que eu Ah, que dei uma desligada aqui. Na questão B, que você falou que ele enfatiza na pergunta a questão do trabalho realizado no gás. E aí na sim. resposta você colocou o realizado sobre o gás. É a mesma Sim, sobre coisa? o gás. É a mesma coisa. No Ah, gás, é sobre ele, entendeu? tá, Se você entendi. tiver, se você tiver, sob é abaixo, né? Sobre, você está sobre e acima, né? O livro está sobre a mesa, entendeu? Tá sobre a mesa. Tô Sim, ficando doido sim. agora, peraí. Não, ficou claro, não ficou? Não, É, entendi, entendi. no gás ou sobre o gás, entendeu? Aham. Agora, bom, é isso mesmo, tá? É só essa mudança da nomenclatura, mas é realizado no gás. E esse sinal negativo enfatiza isso, tá? Então, só para a gente fechar aqui, tá? Então, até depois aí, sexta-feira eu mando outro vídeo e já já eu mando aí o PDF e a parte 2 da aula. Um abraço aí, uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite.